Bom dia, Beni. Bom dia. Vamos lá, então. Muito bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como pequenos projetos podem transformar totalmente o espaço da vida de vocês. E para a gente entender esse universo, eu trago aqui para nós ficar mais claro as duas consultorias que eu realizo. Uma, a consultoria dos ambientes em equilíbrio, ela tem a função de resolver uma dor, e a consultoria dos ambientes da arquitetura de interiores, ela tem a função de trazer uma solução para um problema, ou um desejo que o cliente tem. Qual é a diferença dessas duas consultorias, tá? Quando a gente vai abordar um cliente, a gente tem que ter um entendimento do que ele está vivendo no momento. Eu já trouxe para vocês já conhecem a metodologia dos ambientes em equilíbrio, dos 8 pilares dos ambientes em equilíbrio. E quando a gente precisa atender alguém e entender o que aquela pessoa está fazendo da vida dela naquele momento, onde é que estão os seus maiores problemas dentro da casa, isso é refletido. Através das consultorias dos ambientes em equilíbrio, a gente consegue balizar isso. E aquele cliente que quer trocar uma cor de parede, quer reformar um móvel, a gente também pode executar através da arquitetura, da consultoria de arquitetura de interiores. A Casa Cor de 2004 foi um marco na minha vida, porque eu era uma novata. Eu tive que passar por uma grande seleção, na época era a Marina, ainda a gestora da Casa Cor, e foi uma dificuldade, assim, porque como eu era muito nova, na época 25 anos, para quem já conhece o mercado de Casa Cor, os arquitetos são tudo de uma faixa etária maior e mais renomados, né? E aí começa a história da Andréia na Casa Cor. Esse ambiente, ele foi pensado, e a estratégia dele foi dos ambientes em equilíbrio, onde aqui estão os 8 pilares que a gente analisa para fazer um ambiente diferenciado e contemplando todas essas questões. Vou explicar um pouquinho rapidamente para vocês entenderem. Esse espaço ele foi dividido em 3 grandes espaços, porque dentro do quadrado mágico nós temos 9 campos de energia. Aqui está a planta que eu submeti à apreciação da Casa Cor. E aqui está o que era a construção disso. Essa é a minha metodologia de trabalho até hoje. Eu trabalho desenhando. Aqui está o resultado. Vocês veem aqui o antes e o depois. À direita, a área dos relacionamentos, a gente entende algumas questões que precisam ser abordadas e tratadas, como cores, elementos. À esquerda, a área da prosperidade, a gente vê alguns elementos que nos trazem isso. Então, o que eu digo para vocês? Que as consultorias dos ambientes em equilíbrio, elas trazem esse olhar diferenciado para dentro do imóvel disso, assim, que para mim dá o quentinho no coração que eu falo, né? As pessoas que chegavam lá diziam, nossa, Andréia, dá vontade de ficar aqui e morar. E aí em cima vocês estão vendo que tinha uma cama, tá? Ela ficava bem na área da saúde. Foi escolhido ali estrategicamente para quando quem estivesse ali descansando pudesse se recuperar no seu sono, tem que cuidar meu tempo, no seu equilíbrio. E aí nós temos as consultorias de realizar de interiores que a gente resolve. Esse cliente ele já tinha um móvel, tá? Ele tinha só um móvelzinho, e ele disse, André, eu preciso guardar objetos em um espaço pequeno. Eu disse, beleza, vamos construir um móvel. Então esse móvel ele tem 18 centímetros. A gente acha que em 18 centímetros a gente não organiza nada. E sim, a gente organiza muita coisa. E ali está o móvelzinho, que nem parece que tem um móvel, e por trás ele organiza toda a parte ali de potes. Aqui foi uma outra consultoria que eu fiz, que vocês podem olhar, são os mesmos objetos. Ela disse, André, eu quero botar uma cor numa parede. E ali, como estava perto da área dos relacionamentos, a gente usou um tom mais rosado avermelhado, né, que traz esse aconchego, tem a ver com a parte dos relacionamentos, né, e transforma totalmente o ambiente. Esse aqui foi uma situação muito interessante, porque a cliente me chamou, Andréia, eu não sei mais o que eu faço, meu banheiro é uma desordem, só que tem um móvel que eu não quero mudar, que é aquele móvel de baixo. Então, o móvel de baixo a gente manteve. Eu só reestruturei ele, como ele era de madeira, a gente só passou um verniz, né? E aí, na parte superior, eu criei todo um armário, que é com 13 centímetros, onde toda aquela bagunça dela que estava em cima da pia ficou organizada atrás do espelho. Então, assim, parece um espelho, mas atrás dele tem toda essa parte de organização. Eu quero dizer para vocês, agora eu vou ler um textinho, é que a arquitetura da alma é muito mais do que paredes e estruturas. A arquitetura é a expressão da alma. Ela traduz sentimentos, histórias, intenções
e em espaços que acolhem, inspiram e transformam. Quando olhamos para um ambiente com sensibilidade, percebemos que ele vibra, tem energia, memória e propósito. A arquitetura dá uma busca criar espaços que dialoguem com quem somos em essência. É o encontro entre técnicas e sentimentos, entre funcionalidade e propósito. Cada ambiente em equilíbrio é um abraço silencioso que a alma encoraja e dá direção. Ele respira junto ao presidente para dar um depoimento aqui de algumas coisas que aconteceram. Brevemente, né? Semanalmente a Andréia trazia para nós a cama bagunçada e o bolso cheio de pia. Aquilo batia na minha cabeça, eu chegava a sair de casa e pensava assim, mas que coisa chata, tá tudo bagunçado. Eu sempre fui um pouco chata com louça na pia, porque eu só começo a limpar, cozinhar se a louça tá limpa, então eu preciso primeiro limpar. Mas agora criei o hábito, então eu me sinto muito mais incomodada agora, porque eu começo a pensar o quanto meu dia pode ser muito mais organizado, em razão da cama organizada e da pia com a louça limpa, né? Mas é pouca coisa. É pouca coisa. Mas é tão pouca coisa que também é pouca coisa a gente fazer, então é algo que é um pequeno gesto que muda o nosso dia. Obrigada. E vocês receberam um mimo, né, que é uma vela de prosperidade. Ela tem os elementos de prosperidade, mas a prosperidade começa em cada um de vocês. Então, que vocês possam intencionar essa velinha, botar nela o que vocês desejam para a vida de vocês e colocar onde vocês melhor desejarem. O campo da prosperidade, quando vocês entram na casa de vocês, é o último campo à esquerda, de costas para a porta. E meu muito obrigada.